Bom momento do dia. Estou eu aqui um pouco rouco, um pouco com a barba desgrenhada, para falar dessa lua cheia que aconteceu ontem. Vou trazer um joguinho, né, que vale para esse período de uma semaninha aí que a lua vai ficar cheia, mas ainda fica um pouquinho. Eu acho que é um jogo que tem aí uma duração. Hoje não vai ter opção, tá? É só um jogo geral para dizer não, como é que vai ser? Porque não sei, para cada um é tão diferente o jeito que essa lua cheia vai afetar, mas no geral de o que isso vai trazer, né? É um momento bom para quê? O que a gente pode fazer? Se desenvolver? Vamos ver. Eu fiz uma rima, vocês perceberam? Que foi uma. Ah, gatinha. Pois é. Vamos direto pro jogo, já que hoje vai ser um jogo bem, né? Bem rápido. Não imagino que seja um vídeo muito grande. Só pra gente comentar essa lua cheia. O tarô, né, esse tarô que eu tô usando aqui é o Fairy Tail Tarot. O tarô de conto de fadas. Que eu não tenho esse tarô, mas ele tá aí na internet. Então eu peguei pra exemplificar hoje, só pra mudar um pouquinho também do chinelinho branco, né? E, enfim, eu fiz a seguinte pergunta. Bom, o que é positivo, o que é bom a gente fazer, o que a gente tem que prestar atenção nessa alunação? São as cartas que estão à direita. Uma carta central dessa alunação, né, das questões centrais. E na esquerda, o que está desfavorável, o que é bom a gente evitar, né? E por isso que eu inverti as duas cartas ali também. E aí, vamos começar aos poucos com esse 3 de ouros. Deixa eu ir aqui pro meu slide, porque eu preciso ver as cartas maiores. 3 de ouros, essa carta que está aqui central, né? Uma carta que é muito vista, às vezes, com seu significado mais básico, né? Que é aquela coisa do. Vou ficar sem bateria, gente. Ai, muito pouco profissional da minha parte. Ok. Uma carta que às vezes é vista muito naquele significado básico, bem direto dela, que é o da colaboração, um trabalho em conjunto. Então é uma das cartas que mais, assim, quando sai, a gente fica, que porra é essa? Por quê? Ela, né, o esforço que a gente tem que fazer para encaixar ela numa leitura, às vezes, é muito grande, porque às vezes não tem a ver com trabalho em equipe e a gente fica tentando colocar, e é isso, gente, às vezes realmente não tem a ver com trabalho em equipe, né? A gente não pode também se resumir a imagem ali que tradicionalmente a Pamela, né, nos deu ali no baralho do chinelinho branco. Uma água, gente, desculpa. Sim, o 3 de ouros pode representar um trabalho em conjunto, mas eu gosto muito do termo alinhamento, que a gente usa muito em empresa hoje em dia, né? Ah, vamos alinhar as expectativas, em relacionamento a gente também tem isso. Vamos alinhar as expectativas, pipipi, popopó. O 3 de ouros é mais ou menos isso, né? A gente começa a colocar em prática a nossa ideia no mundo real. A gente começa a ter um contato com o mundo real e ver como as coisas funcionam na forma mais prática dela, né? O empírico. E aí a gente precisa alinhar as expectativas, a gente precisa perceber o que é factível e o que não é. A gente precisa começar a ter um pouquinho desse tato, né? E uma lua cheia em Escorpião, agora, né, olhando de uma forma muito básica da astrologia, tá, gente? Que eu não sou nenhum astrólogo, não estudo astrologia tem muito tempo, sei apenas o básico. O Escorpião, ele tá ali oposto a Touro, né? Então, Touro é muito prático, Escorpião talvez seja muito delulo às vezes, né? Muito fora da realidade. Ele tem assim uma coisa da paixão intensa. E a paixão intensa, quando eu digo paixão, eu quero que vocês pensem em paixão como tema, não como tema. Paixão assim, uma coisa grega, a la grega, assim, uma coisa das emoções intensas, né? Não só do amor romântico, tá? Vamos expandir um pouquinho. Essas coisas muito intensas, elas às vezes assim, né? Não estão embasadas na realidade, às vezes elas extrapolam um pouquinho. Eu sempre leio para mim, nos meus jogos pessoais, o Três de Ouros como vamos ver se a gente concorda,
né? Vamos ver se a gente concorda. Isso a gente pode aplicar exteriormente. Você virar para o seu colega de trabalho, para o seu sócio e perguntar: você concorda? A gente vai fazer assim, a gente vai fazer assado, isso aqui tá bom. Isso em si já é extremamente difícil, porque hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de comunicação e ninguém consegue falar não pro outro, né? E ninguém consegue expressar, tipo assim, olha, assim não dá pra mim. É muito raro, principalmente pra minha geração. Eu tô aí com 27, né? Quem tá aí na minha roda aí de gera... Ai, ficou tão. Na minha roda geracional ficou tão pornô, mas enfim. Na geração dos meus pais, por exemplo, eu acho que as pessoas têm uma facilidade maior de falar, de estabelecer esse limite, de falar: não, esse pessoal que já tá aí com 50, 60 anos, até porque aprende com o tempo, né? Isso é uma coisa que você aprende com o tempo. Enfim, esse também, esse alinhamento, ele acontece internamente também. Apesar de que os ouros são uma questão muito prática, a gente pode, né, se a gente quiser pensar um pouquinho, extrapolar um pouquinho isso, né? É um alinhamento do seu corpo, né? E o seu corpo é físico, é prático. Com a sua mente, com o seu espírito, né? Com as suas emoções, tá? Então, a gente pode puxar um pouquinho isso aí, porque o eixo touro-escorpião, né? Pode trazer um pouquinho dessa questão de alinhar essa sua, às vezes, paixão intensa. Tem muita gente que tem problemas, né? Com, por exemplo, relacionamentos que não são tão saudáveis. Porque ali é uma paixão. Ah, um minutinho. Pera aí, gente, vou me mutar. Desculpa. O bom é que aqui eu consigo mutar, né? E aí eu posso. Porque tem essa questão do StreamYard que eu não edito os vídeos, eles vão cruz. Mas eu posso mutar meu microfone. Depois eu revejo a gravação para ver se não ficou estranho. Mas eu acredito que não. Enfim, gente, vamos lá, vamos voltar. Esse alinhamento interno, pessoas que têm paixões muito intensas, às vezes elas se machucam. Porque não estão alinhadas com o corpo. Vamos fazer isso de uma forma menos fúnebre. Vamos falar de uma pessoa que gosta muito. Eu tenho uma aluna que gosta muito de montanhismo, né? De escalar. Se ela tem essa paixão intensa, ela vai e ela leva pro limite além do corpo, porque ela quer muito e foda-se, ela pode se machucar. Ela pode ter um acidente, porque assim, né, o corpo dela não tá acompanhando isso. Num relacionamento isso também é possível, né? A pessoa pode fazer uma loucura de um jeito muito negativo. Então essas coisas são exatamente o que o Três de Ouros talvez traga uma reflexão ali. Isso num campo até mais esotérico, mais filosófico. Num campo prático, a gente pode pensar justamente nessa necessidade de alinhamento, né? Que, bom, pode estar sendo uma questão também mais direta. Quando a gente. Por que também eu fiz essa leitura mais lá em cima é estranho, mas mais filosófica? Porque quando a gente vê no que está positivo nessa lunação, a gente tem a estrela e o julgamento, que são cartas bem, né, de uma fase do tarô, de uma linha do tarô, que a gente já está falando dessa parte mais filosófica, mais transcendental. Transcendental. Que não tem nada a ver com dente, né? Enfim, que é o julgamento e a estrela. Para não também entrar numa coisa muito extensa, eu acho que aqui a gente tem que pensar, ó, olha como as figuras estão sempre olhando para cima, né? No tarô tradicional, isso também é uma questão. No tarô tradicional é ótimo, né? O tarô tradicional é os Visconde Esforços mais antigos. No tarô do Rider-Waite, né, e da Pamela também, as figuras também estão olhando para cima. O que é isso, né? Isso já dá uma dica de uma busca por algo maior, talvez, de uma. A estrela é uma coisa muito bonita da vulnerabilidade, né? Ela tá, não essa, mas, né, no geral, sempre nua, ali num cantinho de água, né? Fazendo aquela coisa lá do signo de Aquário, né? Que é jogar o, o vasinho, enfim, colocar a aguinha assim, né? Coisinha do vaso. Mas ela tem essa noção de uma abertura, né? De uma vulnerabilidade, de se abrir para o mundo, de se expor, né? Quando a gente fala, por exemplo, ela é uma estrela do pop, né? Não é só porque ela brilha
mas é porque ela é uma referência e ela se expõe, e todo mundo tá vendo, tá ciente da presença dela. E o julgamento fala muito de um renascimento, né? De você ouvir aquela trombeta do Apocalipse e falar assim: eu preciso viver, eu preciso me expor, eu preciso ser quem eu sou. É o último chamado antes do mundo, né? Nosso penúltimo arcano. E no mundo ele vai encontrar essa harmonia de ser, a harmonia do ser, né, que é entre o mental, entre o físico, entre o espírito, entre os quatro elementos, né, entre o seu corpo, sua alma, se você acredita nisso, suas emoções, sua mente, tudo em harmonia. E o julgamento é o que vem antes, é aquilo que fala: acorda, cara. Acorda. O mundo precisa te ver, o mundo precisa ver quem você é, né? E o Três de Ouros, por isso eu puxei essa leitura para aquele lado, é o começo desse processo de você olhar para você mesmo e falar assim: eu tô sofrendo, tô agindo como se eu não estivesse e tô pensando no meu trabalho. Então eu tô sofrendo porque meu ex me chifrou, agindo como se eu não tivesse, pensando só em trabalho. Tá tudo errado, gente. Depois é doença para todo lado, é crise, é surto. Pelo amor de Deus, né? Cuida disso, né? Então, enfim. É exatamente isso que eu vejo nessas duas partes. Para finalizar, a gente tem o que tá dando meio errado, que a gente é melhor nem insistir. A rainha de paus invertido e o seis de ouros, seis de espadas invertido. Aqui, gente, o seis de espadas, primeiramente, é essa questão do você se recusa a seguir em frente com a sua vida, né? Você perdeu a batalha, você tomou no seu cu, você tomou uma espadada na goela e você tá assim: não, mas se eu fizer isso, eu vou consertar ele. Se toca. Ai, se eu fizer assim, meu patrão vai me reconhecer. Se toca. Ah, não, 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 não. Pô, cara, mona, bicha, bicho, biche. Não vai, tá? Não vai. Então, supera. É... Sai dessa. É até meio redundante, né, o seis de espadas aqui. Ele tá dizendo: "O que que não tá dando certo?". Você se insistindo nas coisas que não estão dando certo, segue em frente, né. Esse seis de ouros invertido, essa dificuldade muito grande de aceitar que você perdeu alguma coisa, algo deu errado e você precisa simplesmente deixar isso pra trás. Pode parecer fácil, gente, mas não é. Eu mesmo já insisti, assim, por meses a finco numa coisa que não funcionava mais pra mim. Porque aí a gente tem que admitir derrota, né, admitir derrota é muito difícil, tá. E aí a gente já entra direto nessa rainha de paus, orgulhosa, não consegue ter esse orgulho ferido, né, pode ser também um chamado para você se afastar um pouquinho dessa energia. A rainha de paus ela é incrível, maravilhosa, mas ela é muito ou vai dar certo ou vai dar certo. Ela não costuma aceitar muito bem perder, né, não costuma aceitar as coisas que dão certo. Escorpião é isso, gente, escorpião é o desapego, né. Touro é um signo muito apegado, né, um signo que a gente aprende sobre o apego, sobre a matéria, sobre o cuidado, e aí lá em escorpião a gente tem que soltar e falar assim: "Vai com Deus". É aquele velho ditado cafona, né, "se for seu vai voltar", provavelmente não vai, e você que lide com isso, né. E enfim, apesar da rainha de paus parecer muito, assim, escorpiana, tem essa vibe muito intensa, às vezes ela precisa aprender isso, né. Escorpião é um signo lindo, gente, ele tem muito a ensinar, todos têm, mas eu sou suspeito pra falar, eu gosto muito de signo de água. Eh, não dá pra gente, me veio a palavra em inglês, power through tudo. Não dá pra gente meter a cabeça em tudo e achar que vai resolver só na cabeçada. Porque tem coisa que a gente não vai resolver nunca, né, tem coisa que vai ficar aberta, assim, por muito tempo. Estava dando aula ontem de roda da fortuna para os meus alunos, e a gente falou disso, a gente não sabe tudo que o destino reserva, a gente não sabe tudo que está acontecendo com relação ao destino nesse momento, né. Tem coisa que a gente só vai entender daqui a 2, 3 anos, tem coisa que a gente vai entender em 5 dias, tem coisa que a gente vai entender em 1 mês, tem coisa que talvez a gente nunca entenda, porque a gente não vive o suficiente
para entender tudo, né. E a rainha de paus, ela não é necessariamente essa pessoa que quer entender tudo, mas ela tem essa coisa, né, hã, o fogo é muito relacionado até principalmente na astrologia, à identidade, né. Então a gente constrói uma identidade, a linhares, que é uma identidade muito do impulso, aquilo que a gente só faz e tipo, pá, e nem pensa. Em Leão a gente está construindo uma autoimagem muito forte, em Sagitário a gente começa a construir uma identidade com relação à nossa espiritualidade, à filosofia, né, então a gente constrói uma identidade maior ali. E a rainha de paus, o fogo, né, na rainha de paus a gente tem muito disso. Ela é muito pomposa, ela sabe quem ela é. Pensa numa drag queen, ela tem essa coisa, né, do femme fatale. Eu não sei, eu falei drag queen, porque a drag queen é justamente uma construção, né, de uma imagem. Bom, até certo ponto todos somos. E quando alguma coisa quebra nisso, dá errado, é extremamente frustrante. Você precisa aceitar. Né. É igual aquela pessoa que passa por um momento que ela constrói uma persona, e ela começa a falar umas coisas que são diferentes, ela começa a ter uma atitude, lá, 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 e aí com o tempo aquilo vai ficando chato e ela não percebe, e você fica assim: "Ô meu amigo, vamos voltar pra cá, vem, traz pra cá, volta, volta". É isso assim, sabe. Então é uma alunação muito legal, eu acho que ela traz reflexões muito boas. É um momento interessante para vocês abrirem um pouco, assim, a cabeça. Olha os personagens olhando para cima. Talvez seja um momento de repensar a relação, né, que você tem com o seu corpo, com o espiritual, com aquilo que é the bigger picture, né, aquilo que é maior, com as coisas no geral. A gente fica muito apegado à identidade, a gente fica muito apegado às coisas que que aconteceram com a gente, derrotas que a gente teve, e a gente não pensa naquilo que é maior, né. Eh, Essa questão identitária é uma questão muito na via do tarô, né, na via dos ensinamentos do tarô, não só da divinação, é uma coisa que em algum momento a gente tem que abrir mão dela, né. Até porque você não está 100% no controle de quem você é. Isso é meio de, né, pode causar aí uma leve dissociação, mas a realidade é essa. O que as pessoas percebem de você, que você tenta controlar o tempo todo, passar uma imagem X, Y, Z, nem é uma ilusão puríssima, porque você não está no controle disso. E nem para você mesmo, né. Essa que é a pior das ilusões e a mais difícil de abandonar, assim, a gente também não está no controle daquilo que a gente é, porque senão a gente está no controle daquilo que a gente quer ser, e nem sempre isso é genuíno, né. E o julgamento é sobre isso. É sobre você acordar e falar assim: "Poxa, eu sempre quis fazer isso, por que que eu nunca fiz? Ah, porque eu inventei que eu sou outra pessoa". Pessoa que você inventou que você é. Você não é essa pessoa, né. Essa invenção não é real. Ah, talvez seja, não é genuína, né. O que que é real também? Aí a gente vai entrar num ninho de cobra. Bom, esse foi um jogo muito filosófico, mas a tiragem pedia. Eu também adoro fazer esse tipo de jogo, não gosto de ficar falando que você vai arrumar macho, porque você não vai. Se você arrumar também, que grandes coisas, olha o tanto de homem que tem no mundo, né, nenhum deles é necessariamente especial para você, então vai ficar procurando macho no tarô, uma ferramenta maravilhosa pra gente descobrir tudo, tanta coisa da nossa vida, e você atrás de macho. Ah, tô julgando de hipócrita que eu sou, porque eu também fico procurando, então não tô hipocrisia nossa de cada dia. Vai procurar macho sim, mas também presta atenção nas coisas que o tarô tem pra ensinar. Ai, boa alunação pra nós, gente. Um beijo.